Fala pessoal, beleza? Há um tempo atrás aí, bastante tempo, eu fiz um vídeo falando a respeito da questão da circulação do óleo, né? Que algumas pessoas levam como meio que um mito, digamos assim. A seguinte questão: falar que você tem que esperar o óleo circular no motor, né? Você liga a moto fria, o carro frio, você tem que esperar não sei quanto tempo para o óleo, 5 minutos para o óleo circular no motor, 10 minutos, algo desse tipo. É uma espécie de confusão entre aquecer o motor com relação à circulação de óleo, né? E como eu deixei claro lá, isso não existe, tá, pessoal? A circulação de óleo ela é praticamente instantânea, sobretudo nesses óleos mais modernos, que são de viscosidade bem baixa. Então você tem uma certa velocidade, mas mesmo assim nos mais antigos, nos carros mais antigos, motos mais antigas, com óleos mais viscosos, também não é assim, tá? Então aqui fica essa questão novamente, né? Como eu falei lá, é fácil comprovar isso através do manômetro no motor. Você coloca o manômetro no motor e você vai perceber que em pouquíssimo tempo a pressão do óleo ela dispara. Há carros também que tem nos mostradores, seja analógico ou digital, a pressão do óleo. Então você consegue acompanhar isso, você vai perceber que isso é instantâneo, né? Nos veículos preparados aí, como os que tem Fulltech, por exemplo, você vai ver que tem como colocar o sensor de pressão de óleo. Você vai ver que a pressão ela sobe também praticamente instantaneamente. Nos carros e algumas motos que tem a luz de óleo, né, para avisar que a pressão ela tá baixa demais, você pode perceber que ao ligar a ignição, antes de funcionar o motor, a luz de óleo acende. Assim que você dá a partida, a luz de óleo apaga. Por que a luz de óleo apaga? Porque o sensor que detecta a pressão no sistema, ele já detecta essa pressão e automaticamente ele apaga. Então, como vocês podem ver, né, são diversas formas de provar que isso não passa de um mito, tá? Então você não precisa esperar o óleo circular. Ele circula logo em seguida que o motor entra em funcionamento. Claro que um pouco mais ou um pouco menos, mas ainda em questão de segundos, né, ou milésimo de segundo, aí vai depender, como eu estou falando, do projeto do motor, do tipo do motor. Uma variação ela é normal, mas nada absurdo, galera, nada desse lance aí de esperar 5, 10 minutos, tá? Como eu falei, isso está ligado ao aquecimento do motor. E aí é onde vai chegar a questão aqui do vídeo, que algumas pessoas também confundem, que é o que? A temperatura do líquido de arrefecimento ou da água com a temperatura do motor. Rapaziada, são coisas distintas, tá? As motos ou carros que tem aquela temperatura lá, aquele ponteiro de temperatura, seja barrinha, aí vai depender do tipo também. Aquilo ali serve para indicar a temperatura do líquido de arrefecimento, que não necessariamente é a temperatura do motor e sobretudo a temperatura do óleo, tá? Principalmente a temperatura do óleo. Então assim, algumas pessoas acham que o motor ele já tá, o óleo na verdade, tá? Que o óleo ele já tá na temperatura ok, na temperatura operacional, quando o motor ele atinge lá no líquido de arrefecimento a temperatura correta. Ou, por exemplo, quando a ventoinha dispara uma vez, né? Que aí subentende-se que pelo menos as montadoras costumam usar isso como parâmetro para você saber que o motor, entre aspas, está na temperatura operacional. Tanto é que não é recomendado acelerar bruscamente o motor frio. Então assim, galera, tem que algumas coisas ficar claras, tá? Não ser confundidas. Normalmente, pessoal, via de regra, a temperatura da água ou do líquido de arrefecimento ela sobe muito mais rápido do que a temperatura do motor, tá? Então muito dificilmente, tá? Muito dificilmente, vejam bem,
É praticamente impossível, pelo menos para esmagadora maioria de carros, sobretudo de moto, ainda mais essas mais simples que não tem sistema de arrefecimento com o trocador de calor, que eu vou explicar mais à frente, né? Que o óleo em 5 ou 10 minutos ele esteja na temperatura ideal, que aí a gente considera aí por volta em média, tá, pessoal? 90, 100 graus, isso é estimado, vai variar obviamente de motor para motor, tá? Então é praticamente impossível que o óleo esteja na temperatura ideal. Assim como às vezes a questão de folgas. Então não confundam a temperatura do líquido de arrefecimento com a temperatura real do motor, assim como e principalmente a temperatura do óleo. Então voltando lá no começo, não, né? O óleo ele não precisa de minutos para estar em circulação no motor. Porém sim, a questão do pré-aquecimento é legal sim, tá? É importante, é bom, é saudável para o motor que você deixe ele alguns minutos ligado em marcha lenta para ele ir pré-aquecendo. Dificilmente você vai conseguir aquecer, ainda mais nessas motos modernas, nesses carros modernos com injeção. No tipo de vida que a gente vive hoje, ninguém vai passar 10, 15 minutos com o carro, com a moto parada na garagem, via de regra, tá, pessoal? E diariamente. Esperando o motor esquentar, galera. Não tem sentido isso, tá? Além do que, não é garantido nesse tempo que o óleo chegue na temperatura ideal. Então, é muito provável, muito comum, por exemplo, nesses trajetos que vocês veem aqui, né? Que eu faço aí de 10, às vezes 15 minutos. Normalmente eu gravo aos sábados, por isso que vocês veem o trânsito mais tranquilo. Tá aqui, é livre, velocidade constante. Como a gente tá em época aqui mais ou menos de chuva, tá um ventinho gelado, isso facilita a refrigeração e automaticamente demora mais para o motor esquentar. Então, provavelmente, desde o momento que eu liguei ali a câmera e comecei a gravar até aqui, a temperatura do óleo, ela tá muito longe ainda de ser a temperatura ideal, via de regra, tá, pessoal? Então aqueles que acham que o motor chegou lá, a temperatura líquida de arrefecimento já está no meio, já está correta, eu já posso sentar o pau, tá errado, tá? Tá errado, você vai estar colocando o seu motor aí a um estresse maior. A mesma coisa é o lance do óleo. O óleo, ele não vai estar nas condições ideais. Você vai estar forçando aí o seu conjunto mecânico. Falando a respeito do lance aí do trocador de calor, como eu ia falar, alguns carros e algumas motos ele tem essa peça nesse componente que é o chamado trocador de calor. O que é que ele faz? Passa por ele o líquido de arrefecimento e o óleo. Ele é como se fosse uma espécie de radiador, tá? Digamos assim. Então ele tem duas funções também, repito, via de regra, tá? Esses que tem o sistema óleo-água. Ele tem o primeiro uso dele é para esquentar o óleo, ou seja, como eu falei para vocês, o líquido de arrefecimento ele esquenta muito antes do óleo. Então, quando ele passa em contato nessa peça quente e o óleo também vai circulando por essa peça, assim como em todo o sistema, ele ajuda o óleo a chegar na temperatura ideal, a temperatura de trabalho, em tempo menor. Já depois que o motor atinge a temperatura de trabalho, ele tem a função de manter, ou pelo menos ajudar a manter o óleo e o líquido de arrefecimento, principalmente o óleo, na temperatura ideal, ou seja, tentando evitar um superaquecimento. Tanto é que não é um componente tão comum assim nos veículos mais simples, tá? Motos, carros, normalmente é mais usado em algumas situações específicas ou para alguns veículos específicos. Motos, normalmente a gente vê isso mais nas motos de alta cilindrada, né? Média, alta cilindrada aí. Então, galera, o que eu quero deixar claro para vocês é isso, tá? O óleo não precisa de minutos para circular no motor. Assim como
5, 10 minutos o seu óleo, grosso modo, tá? Deixando isso muito claro. Em 5, 10 minutinhos, o seu óleo ele não vai estar em temperatura operacional, tá? Infelizmente eu não tenho o scanner aqui para mostrar isso para vocês, e seria muito legal mostrar isso na prática. Além do que, tem uma diferença também, né? Vai depender também de projeto para projeto. Andando às vezes é mais rápido o óleo esquentar, às vezes demora mais, vai depender do projeto, do motor e etc e tal, tá? Mas infelizmente eu não tenho o scanner para plugar aqui na moto e ir andando e vocês perceberem o tempo que demoraria para de fato esse óleo chegar na temperatura operacional. Lembrando que seria um valor estimado para esse modelo de moto, né? O ideal é fazer com diversas motos, porque como eu falei, isso varia bastante de sistema para sistema. Então aqueles 5 minutinhos, por exemplo, que você dá a partir de espera, é legal sim, é bacana, ajuda, mas se engana quem acha que aquilo é suficiente, ou porque você colocou a mão no motor, tá sentindo o motor quente, tá? Então galera, isso reforça muito a questão do uso severo, né? Para quem faz percursos mais curtos, e principalmente aquele que espera 5 minutinhos e já sai assando, já sai dando carga no motor. Se engana esse que o motor já tá o óleo no caso, né, tá na sua melhor condição, né, que é na temperatura operacional. Rapaziada, isso tudo que eu tô falando é coisa testada, tá? Testada através de scanner, através de manômetros de pressão, através do próprio sistema de alguns carros. Então eu não tô falando aqui questão de o que eu acho, do que pode ser não, tá? Então fica essa dica aí, e vocês terem cuidado com algumas informações que escutam e principalmente na hora de interpretar. Beleza? É isso aí. Valeu!